Olá, meus amigos. Mais uma vez eu estou aqui para dar sequência ao assunto que a gente estava abordando a respeito do arrebatamento da igreja, que, segundo alguns estudiosos que têm pregado em vários lugares, falando que esse dia do arrebatamento da igreja vai acontecer no dia 23 de setembro de 2017. E a base para isso é o texto de Apocalipse capítulo 12. Em vídeo anterior, eu falei rapidamente a respeito de argumentos que estão sendo mencionados fora do contexto do texto do Apocalipse capítulo 12. Então, neste momento agora, eu quero estar abrangendo com um pouquinho mais de calma, mais detalhes a respeito desse assunto que está escrito no texto bíblico. Existem três interpretações básicas que são dadas para a mulher que está descrita no texto de Apocalipse capítulo 12. Uma primeira interpretação que aquela mulher descrita é a constelação de Virgem. E é este o argumento que está sendo usado para que se fale a respeito do dia 23 de setembro de 2017, como se fosse o dia do arrebatamento da igreja. Uma segunda interpretação que é dada é que aquela mulher é a igreja e ela se acha grávida e o filho varão que nasce dela são as pessoas da igreja que estão firmes com Deus, são as pessoas que estão realmente consagradas e vivendo não uma igreja institucional. Então a mulher seria a igreja religiosa, a estrutura, né, de pessoas que vivem simplesmente praticando a sua religião, e o filho varão que vai ser arrebatado seriam a parte da igreja, seriam as pessoas que fazem parte da igreja que realmente vive com Cristo, vive em santidade e por isso vão ser arrebatadas até o trono de Deus. E a terceira interpretação mais conhecida também, como essas duas anteriores, é que esta mulher se refere à nação de Israel. Então, eu vou abordar nesse primeiro vídeo, falando sobre esse texto de Apocalipse 12, falando a respeito da constelação de Virgem, lançando algumas perguntas e fazendo algumas colocações dentro do texto, sem fugir do seu contexto histórico e profético que está escrito aqui. Então, quando se fala a respeito da mulher que está grávida, falando a respeito da constelação de Virgem, eu vou ler os primeiros versículos ali do Apocalipse 12, depois eu vou mencionar outros versículos também para a gente poder fazer uma análise a respeito desse assunto. Então, diz assim: "Vi-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça." Então, falando sobre a constelação de Virgem, ela vai estar com a constelação de Leão sobre sua cabeça e mais 3 outros planetas que então vão compor 12 estrelas, e também vestida do Sol, porque o Sol vai estar ali naquela região da própria constelação de Virgem em determinado momento do dia 23 de setembro, e a Lua também vai estar passando debaixo dos pés dessa mulher. Então essa interpretação dessa constelação, que é o que tem sido divulgado amplamente, e base para o qual então depois se associa com o arrebatamento da igreja por outros motivos, outros textos, né, que eu não vou entrar nessa questão aqui agora, mas fala a respeito disso então que o planeta Júpiter, que representaria, segundo essa interpretação, o Rei Jesus, o planeta Júpiter estaria dentro do ventre da constelação de Virgem e naquele momento vai sair, né, dessa região do ventre. E então, seria então o momento que estaria também acontecendo o arrebatamento da igreja. Estou falando de maneira simplificada, eu já até mencionei, tem vários estudos falando a respeito disso, vários homens falando muito tempo, explicando cada detalhe, e eu estou fazendo de maneira sucinta, claro, não estou pegando aos detalhes. Então, talvez você fale assim, mas não foi isso que a pessoa falou. Não é a questão do detalhe em si agora, que eu estou fazendo um resumo para as pessoas que talvez não tenham ouvido, mas simplesmente para entender esse contexto. Então, isso vai acontecer, é um fato astronômico. Realmente o planeta Júpiter está no meio da constelação de Virgem, vai estar saindo ali, vai ter um momento que a Lua vai estar aos pés da constelação de Virgem, tem a constelação de Leão, a cabeça, com mais 3 outros planetas compondo 12 estrelas. Então tudo isso está perfeito com o ponto de vista astronômico que vai acontecer no dia 23 de setembro. Agora, a pergunta que eu estava colocando, e vou colocar de novo, e vou discutir um pouco mais esses assuntos, então de maneira mais ampla e abrangente, é que no versículo 2 de Apocalipse 12 fala que essa mulher estava grávida, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Então, como é que nós podemos entender uma mulher que está grávida e que está sofrendo tormentos para dar à luz e gritando com dores de parto? Como é que nós podemos entender que uma constelação de estrelas no céu estaria com essas dores de parto, com sofrimento de tormentos, tá? E gritando com dores de parto? Como que uma constelação de estrelas pode ser entendida com essa situação que está descrita no versículo 2? É algo que eu estou questionando, que eu quero que você questione também e leve a pensar. É claro que eu já ouvi argumentos de pessoas que estão ensinando a respeito desse assunto, falando de algumas coisas para justificar, tá? Eu acho que, por mais que se force, dizendo que a constelação está com dores de parto para o planeta Júpiter nascer, eu acho que é uma coisa muito forçada. É forçar uma interpretação daquilo que não está escrito no texto bíblico. Então, ou nós ficamos com os argumentos humanos, ou vão ficar com aquilo que está escrito na Bíblia. E isso que eu estou pautando neste momento. Eu creio no que está escrito na Bíblia e estou questionando as argumentações humanas. Depois, versículo 3 de Apocalipse 12 fala assim: viu-se um outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A pergunta é: a mulher, segundo essa interpretação, é a constelação de Virgem. A pergunta que eu fiz é: onde está a constelação do dragão parado em frente à mulher? Onde está esse dragão, falando em constelações, vamos fazer a interpretação astronômica. Onde está a constelação de dragão? Ela não existe, uma constelação de dragão. Nem no horóscopo chinês, tá? Essas constelações, e a Virgem, o Leão, tá? São a Sagitário, são signos do zodíaco, que são interpretados pelos astrólogos para dizer a questão de diagnósticos, né, de prognósticos, né, que as pessoas fazem com astrologia, tá? Então fazem parte, as constelações existem, estão no céu, só é feita uma leitura dessas estrelas para a astrologia dizer a sorte das pessoas a cada dia. Quer dizer, uma coisa que não tem muito nexo, tá? Não tem princípios, não tem valores, achismos de que a estrela está nessa posição e vai mudar meu dia por causa disso. Enfim, não vou entrar nesse mérito da questão, né? Segundo essas pessoas, é uma ciência que alguns se seguem por eles, né? Não vou entrar nesse mérito da questão. Agora, usando o argumento agora astronômico da coisa, isso que eu quero entrar, não pela astrologia, mas pela astronomia. Qual é esta constelação do dragão? Onde ela está? Como é que ela estaria em frente à mulher e qual é o interesse de uma constelação comer o planeta Júpiter, que seria o que estaria no ventre da constelação de Virgem, para então ser devorado pela constelação do dragão? Tá? É uma pergunta que, se nós temos que tratar Apocalipse 12, 1 e 2 como uma constelação que vai estar alinhada, tá, no dia 23 de setembro, temos que entender que o versículo 3 e o versículo 4 também têm que ser interpretados à luz da astronomia. Não podemos pegar o versículo isolado e sem questionar cadê esse dragão astronomicamente falando. Tá? E que interesse em devorar o filho, que é o planeta Júpiter, que está no ventre, para que quando esse nascesse, a outra constelação devorasse o filho da mulher. Então, eu estou apontando questionamentos que me deixam dúvidas. Aliás, na verdade, eu tenho certeza que é uma interpretação absolutamente errada, mas estou lançando as dúvidas para aqueles que creem dessa forma, tá? E aí depois, no versículo de número 5, nasce o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho, o filho da mulher, que é este que nasceu, que vai reger com cetro de ferro, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, o planeta Júpiter vai ser arrebatado para o trono que Deus preparou para este planeta governar. É isso, vamos tratar astronomicamente as coisas. Tá? E também, esse planeta Júpiter, que é o filho da mulher, vai reger todas as nações com cetro de ferro.
Que planeta vai reger as nações? Então, eu estou levando esse ponto, estou sendo talvez chato, tá? Para fazer determinadas cobranças àqueles que pregam que esta mulher é a constelação de Virgem. Então, nós vamos tratar todas as coisas de maneira coerente e vamos tratar todas as coisas astronomicamente também. Então, eu estou mostrando que isso é uma incoerência, é um erro de interpretação por causa de um evento que vai acontecer no dia 23 de setembro e querem trazer interpretação por esse texto bíblico que está fora de questão. Depois disso, versículo 6 diz: a mulher, que é a constelação de Virgem, porém fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nesse deserto, a sustente durante 1260 dias. Uma constelação que vai fugir para o deserto. Deus prepara um lugar para uma constelação, para um conjunto de estrelas, para ficar no deserto e para esse conjunto de estrelas ser sustentado durante 1260 dias. É claro que essa mulher não se refere a uma constelação. Não é a constelação de Virgem, ainda que tenha a constelação de Leão à sua cabeça, ainda que tenha o Júpiter no seu ventre, ainda que tenha a Lua em determinado momento do dia 23 debaixo dos seus pés. Tá? Mas estamos falando de uma coisa absolutamente incoerente. Não tem significado algum fazer uma interpretação dessa. Não podemos pegar o versículo isolado 1 e 2 e dizer que é o dia 23 de setembro, que Jesus vai voltar por causa disso, que vai ter arrebatamento da igreja por causa disso. Então nós temos que interpretar de maneira sensata. Diz, versículo 7, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, a constelação do dragão, que está no céu, vai receber um confronto do arcanjo Miguel com os seus anjos. Tá? Se esse dragão for uma constelação que está no céu. Um grande sinal no céu que é a mulher e um outro sinal no céu que é o dragão. Tá? E aí um anjo de Deus, chamado Miguel, o principal dos anjos guerreiros de Deus, com os seus anjos vão guerrear contra a constelação do dragão e vai expulsar o dragão. Vamos dizer, então vai ter uma chuva de estrelas, de meteoros da constelação de dragão que vai cair aqui na Terra. Versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele os seus anjos. Então está claro no texto bíblico que não existe uma constelação de dragão. Que o dragão é a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. E os anjos de Satanás, que são os demônios, vão ser lançados por terra em determinado momento da história. Hoje, esse dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, está nas regiões celestiais. E é por isso que o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, o diabo não está no inferno no presente momento. Ele não está na terra, ainda que ele possa passear por ela, como ele fez isso na época de Jó, capítulo 1 e Jó, capítulo 2. Ele veio passear na terra. Mas a presença de Satanás está nos céus. O próprio texto de Apocalipse capítulo 12 fala que ele está dia e noite diante de Deus acusando os irmãos. Apocalipse 12, versículo de número 10, quando diz: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o diabo, o dragão, a antiga serpente, está diante de Deus acusando os irmãos dia e noite por causa dos seus pecados. E nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, 1 João capítulo 2, que apresenta o seu sangue e pecados confessados. Se nós confessarmos nossos pecados, 1 João 9, o nosso advogado vem pela nossa causa, nos defende, apresentando o seu sangue para que nós possamos ser purificados de todo pecado e de toda injustiça. Tá? Mas, no presente momento, o diabo está até que ele seja expulso em determinado momento do céu. E essa expulsão de Satanás, que está descrita aqui, não é a expulsão do Gênesis. Tá? Quando Lúcifer caiu, tá? E deixou de ser Lúcifer, portador de luz, e passou a ser Satanás. Tá? Não se refere a isso. Por quê? Porque está dizendo que ele acusa os irmãos. Na hora que ele cai, ele acusa os irmãos lá no céu e ele cai para a terra. Até ele cair para a terra, ele continua diante
do trono de Deus, como fez com Jó, com liberdade e acesso ao trono de Deus, para acusar os irmãos. Então, esta queda não se refere à queda de Lúcifer lá no Gênesis, tá? Quando a terra se tornou sem forma e vazia, quando se tornou tudo um caos, e então o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e então Deus disse, haja luz, e começa todo o processo de criação depois da queda de Lúcifer. Então, é um processo diferente, é uma outra queda de Lúcifer das regiões espirituais, por isso que Paulo fala isso em Efésios 6,12, que os principais portais estão nas regiões espirituais e nas regiões celestiais e vão ser expulsos em determinado momento da história da humanidade. Tá? E aí, este dragão cai por terra, e aí Apocalipse 12,12 fala, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Imagina, se fosse a queda de Lúcifer lá no Gênesis, tá? Quando ele se tornou Satanás, tá? Não era pouco tempo que lhe resta. Tinha todo o tempo, toda a história da humanidade, desde o Gênesis até o presente momento. Então não é pouco tempo. É uma outra queda de Lúcifer, que eu vou falar num próximo vídeo a respeito dessa queda de Lúcifer, quando ele vai se manifestar na pessoa do anticristo, que é o texto de Apocalipse capítulo 13, tá? Porque vai ser o diabo em carne, a pessoa do anticristo. É esta queda de Lúcifer e não é a queda do Gênesis. E aqui, então, resta pouco tempo para o diabo, porque ele tem somente o período da grande tribulação que está descrito em Daniel capítulo 9, versículo 27, na metade da semana de 7 anos relacionados ao povo de Israel, que a gente vai falar também futuramente em outro vídeo. O foco aqui é que não é a constelação de dragão, esse dragão não está interessado em comer o planeta Júpiter, ele não está simplesmente de frente para a constelação de Virgem, tá? No dia 23 de setembro, tá? Estamos falando de um ser espiritual e que está perseguindo um filho da mulher, ou depois vai perseguir a própria mulher, que não é a constelação de Virgem. A constelação de Virgem não vai ser lançada por terra, não vai ficar num deserto e não vai ser perseguida ou o seu filho ali, tá? Com o planeta Júpiter, do ponto de vista astronômico. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então está sendo bem claro o texto bíblico falando e que, então, tem incoerência, insensatez dizer que essa mulher que está agora na terra, não está mais no céu, agora está na terra, num deserto, e diz, inclusive, versículo 14, foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar. Então, esta mulher, constelação, tem um lugar específico preparado por Deus por 1260 dias para ficar no deserto, para ali ser perseguido também por esse dragão que é o diabo Satanás, a antiga serpente. Tá? Então, e ali vai ser sustentada, versículo 14, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. São 3 tempos e meio, também mencionados em Daniel capítulo 7, versículo 25, que fala de tempo, tempos e metade de um tempo, que também é o mesmo equivalente a 1260 dias, que já foi descrito nesse texto, Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Tá? Então, um período de 3 anos e 6 meses. É pouco tempo que resta para o diabo para perseguir a mulher, que não é a constelação de Virgem. Estou repetindo 500 mil vezes, você vai cansar de ouvir eu falar sobre esse assunto, porque se você ficar só simplesmente ouvindo e ficando esperando dia 23 de setembro a constelação de Virgem, planeta Júpiter, essas coisas assim também, para ser arrebatado, você vai ficar para trás, tá? Porque não vai ter esse arrebatamento, tá? Porque não tem significado isso que está, ainda que o evento astronômico é verdadeiro, a interpretação está errada. Diz que então ela foi sustentada durante 3 tempos e meio, ou 1260 dias, no versículo 6, e versículo 14 repete isso, e aí depois, versículo 15, então a serpente, que é o diabo e Satanás, tá, a antiga serpente, arrojou a sua boca atrás da mulher, e arrojou água como um rio, a fim de fazer que a mulher fosse arrebatada pelo rio. Então o diabo abre a sua boca e faz uma inundação na constelação de Virgem, no céu, para que a constelação de Virgem, que está no deserto, fosse afogada por um rio. Não tem sentido. Tá? A Terra
Porém, não mais no céu da constelação, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão, ou antiga serpente, tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, constelação de Virgem, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Então, primeiro fala que essa mulher tinha um filho varão, que foi arrebatado, saiu do seu ventre, nasceu o filho varão, foi arrebatado até o trono de Deus, e depois fala que essa mulher tinha outros descendentes, e o dragão, diabo, foi pelejar contra os restantes da descendência da mulher. Então não é só o planeta Júpiter, quer dizer que tem outros planetas que estão lá no ventre da constelação de Virgem, se for essa interpretação, tá? E não tem nexo, mais uma vez eu estou repetindo, tá? E diz, os restantes da sua descendência, da descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, os descendentes da constelação de Virgem no céu são pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou será que essa constelação de Virgem vai gerar estrelas que vão testemunhar de Jesus? Será que é isso? Tá? Será que eles guardam as estrelas da constelação de Virgem, a sua descendência vai guardar os mandamentos de Deus? E aí vai dar testemunho a respeito de Jesus? É claro que a manifestação da glória de Deus está na natureza, mas aqui está falando de pessoas. Pessoas nascidas de uma mulher. Um filho varão que nasce dessa mulher, que vai ser arrebatado até o trono de Deus, que Deus preparou, e os descendentes da mulher que tem o testemunho de Jesus, que estão num deserto, numa região da terra, e que vão ser perseguidos pelo dragão, antiga serpente, chama de diabo e Satanás. Tá? Então, estamos falando de fatos descritos, tá? Estamos fazendo a interpretação do texto, fazendo a leitura básica do texto, tá? Porque nós não podemos criar doutrinas, ensinos que estejam fora da palavra. Isso se chama heresia, tá? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Dizer que a mulher é uma constelação e justificar um evento astronômico está fora de todo o contexto do capítulo 12 de Apocalipse. Pega-se versículos 1 e 2 e só para fazer uma interpretação pessoal, tá? E diz, então, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que nenhuma profecia das Escrituras vem de particular elucidação ou interpretação. Mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, para nós falarmos qualquer coisa, nós temos que pegar a palavra, não interpretação pessoal humana, mas interpretação pelo Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus é o autor desse texto sagrado, bíblico, tá? E ele está falando a respeito de dragão, diabo e Satanás, perseguindo uma mulher, perseguindo um filho varão, que vai reger com cetro de ferro, né? Não está falando de um planeta que vai governar sobre os outros planetas, tá? Você está falando a respeito de restante da descendência da mulher, está falando de várias pessoas que testemunham de Jesus aqui na Terra. Então, nós temos que ouvir o que o Espírito diz e escreveu nesse texto bíblico, tá? Não é a minha argumentação, não é a argumentação de qualquer pregador na internet ou nos seus púlpitos, tá? Se você crer que Deus escreveu essa palavra pelo seu Espírito Santo e moveu sobre homens santos para registrarem essas escrituras, então você tem que ver toda a escritura, todo o capítulo 12 para falar a respeito dessa mulher. Não fique firmado num fundamento astronômico e nem numa argumentação teológica de constelação que está escrito nesse texto, que não é isso que está escrito, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, tá? A primeira fonte de interpretação que eu estou questionando e até sendo irônico, porque eu acho que não tem nenhum nexo, tá? E eu tenho dó e peço misericórdia de Deus para aquelas pessoas que simplesmente ouvem uma argumentação muito bem feita, preletores que falam muito bem a respeito de todos os sinais dos céus e simplesmente ignoram o que Deus falou na sua palavra no texto de Apocalipse 12, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Depois tem outros pontos de interpretação que eu apresentei no começo, tá? Que a mulher seria a igreja, eu vou falar disso no próximo vídeo, tá? Que o filho varão são as pessoas que estão firmes na fé na igreja, que vão ser arrebatadas, tá? E a igreja instituição vai ficar aqui na terra e vai ser perseguida, tá? Ou é a Babilônia,
de Apocalipse, capítulo 17 e 18, tá? Essa interpretação também. E a terceira interpretação, que esta mulher, descrita no capítulo 12, é a nação de Israel, tá? Cujo filho varão, Jesus, vai reger todas as nações com cetro de ferro. É isso que eu creio, tá? Mas vou, no próximo vídeo, falar a respeito dessa segunda linha de interpretação, que a mulher seria a igreja e o filho varão, a parte da igreja, os escolhidos que vão ser arrebatados, ok? Muito bem. Desculpe talvez uma agressividade nas minhas palavras, mas realmente eu fico indignado de nós riscarmos o que está escrito no texto bíblico, ignorarmos tudo para interpretar um versículo isolado. Assim que surgem as heresias, nós temos que combater essas heresias por amor da palavra e por modo do bom senso que está escrito no texto bíblico, e nós cremos que é de autoria do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Então eu encerro neste momento esse vídeo. Eu tenho o planejamento de fazer vídeos curtos, tá? Hoje eu estendi neste momento até este momento, mas para criar todo um contexto aqui, né, na minha explanação, de maneira que você possa ouvir esse vídeo, ler o texto bíblico, como eu fiz questão de ler vários versículos desse capítulo 12, para que você fique com aquilo que está escrito. Não é eu que estou falando, eu estou lendo o que está escrito, tá? E então, de maneira que você tenha bem firmada as suas convicções e por isso não fique desesperado, porque a constelação de Virgem está com Júpiter no seu ventre no dia 23 de setembro, tá? Nem com Sol, nem com Lua, né? Como está escrito aqui e como realmente vai acontecer no sinal astronômico. Mas fique com aquilo que a palavra de Deus está ensinando e por isso não tenha medo com relação, como alguns já estão pregando, que é o fim do mundo, tá? Absolutamente bobagem a respeito disso. Tem muitas palavras proféticas que eu vou falar em outros vídeos que tem que acontecer ainda antes de vir o fim, tá? Jesus mesmo falou isso em Mateus 24, tá? Tem muitas coisas e não é o fim ainda. Depois vai vir o fim, depois de vários sinais que ainda tem que acontecer. Eu vi alguns comentários ou alguns vídeos também de pessoas falando assim, mas quem é a pessoa que pode falar que não vai acontecer? A pessoa que pode falar é o Espírito Santo, tá? Se Deus falou na sua palavra que tem vários sinais que vão acontecer antes do arrebatamento, que eu vou mostrar esses textos bíblicos em outros vídeos, tá? Então, não vai acontecer o arrebatamento dia 23 de setembro, porque tem vários sinais profetizados, declarados na Bíblia, claramente, que ainda tem que acontecer antes do dia 23 de setembro, tá? De forma que, então, você que estaria temeroso com relação a estar salvo ou não estar salvo, ou vai se santificar, glória a Deus, se santifica até o dia 23 e continua santificado depois, tá? Mesmo que você não seja arrebatado. E a palavra que, segundo Pedro 3, né, fala, versículos 3 e 4, que virão escarnecedores nos últimos dias, segundo os seus escárnios, onde está a promessa da sua vinda? Essa é a minha preocupação. O arrebatamento não vai acontecer no dia 23 de setembro, porque a palavra bíblica diz assim, e depois do dia 23, pessoas que acreditaram nessa pregação astronômica, não bíblica, vão falar, cadê a promessa da vinda de Jesus? Não foi arrebatado, coisa nenhuma, então virá um período chamado de apostasia, exatamente nesse texto de 2 Pedro 3, 3 e 4. Onde está a promessa da sua vinda? Tá? E a promessa da sua vinda é verdadeira e vai se cumprir no devido tempo, segundo a interpretação do Espírito de Deus e não segundo a interpretação humana, conforme as suas vãs filosofias, tá? Astronômicas que estão criando e citando por aí. Ok? Muito bem. Desculpe passar o tempo que eu tinha previsto, mas eu queria esclarecer melhor. Desculpe talvez a minha postura, tá? De talvez indignação, tá? Ou de ironia, tá? Respeito as pessoas que creem de outra forma, respeito a interpretação deles, tá? A maneira de interpretar, entretanto, respeito que eles têm liberdade para isso, entretanto, eu não acredito nessa interpretação, tá? Para mim, o texto bíblico está sendo bem claro e evidente e temos que ficar com aquilo que está escrito, ok? Então, Deus abençoe você, fique em paz, tá? Apesar da minha ira, da minha indignação com determinadas coisas, mas você fique em paz, a paz de Jesus, tá? E vamos continuar crendo e vendo o cumprimento profético da palavra se cumprindo nesses dias, tá bom? Deus abençoe a todos, tá? E seguiremos no próximo vídeo falando da segunda interpretação da mulher em Apocalipse capítulo 12.
Grande abraço a todos.